Romanos 12, de 1 a 2, quem achou? Lê para mim. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amém. Para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Muito bem, então, o que Paulo está falando aí agora, pessoal, dá uma olhadinha para mim, que aí vocês vão prestar atenção no que eu vou falar agora. Paulo está falando exatamente o que eu estou tratando com vocês. Ele está falando que é necessário ser transformado, não basta a conversão, certo? É preciso se transformar diariamente pela renovação da mente. E como ela lembrou, isso não é uma tarefa fácil, porque a gente tem raízes tremendas na mente. E Paulo diz, nós não vamos ter tempo de ler isso, vocês podem ler depois, em 1 Coríntios 10, 14, 10, 4, 2 Coríntios 10, 4, ele diz o seguinte, que o nosso trabalho é destruir sofismas na mente, é derrubar fortalezas de Satanás na mente. Né? A gente poderia dizer o seguinte, a mente carnal, ela se associa a Satanás, infelizmente. Entendeu? O ser humano normal, natural, não é perverso, não estou falando de perversão não. O cara normal, normalzinho, ele pensa carnalmente. Para ele viver num nível espiritual, ele tem que renovar a mente, senão, se ele pensar só como um humano comum, ele está pensando carnal. Vocês estão entendendo isso? Qualquer humano que está pensando nas coisas desse mundo, na matemática, ele está pensando apenas no nível humano. Para pensar como Jesus pensa, você tem que estar num nível acima. E aí você tem que renovar a mente, porque senão você vai pensar carnal mesmo. Ok? Porque eu já expliquei que carnalidade não é perversidade necessariamente. Tá bom? Então, queridos, olha só o que Paulo diz nesse texto. Ele diz assim, que para a gente experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a gente tem que renovar a mente. E qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida? É que o Filho dele, pelo Espírito, Jesus, pelo seu Espírito, opere em mim cada vez mais. Essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quanto mais Jesus operar em mim, mais eu me aproximo dessa boa, perfeita e agradável vontade. Mas é impossível que isso aconteça sem renovação da mente. Uma coisa está vinculada à outra. Ok? Então a gente está fazendo aqui uma diferenciação entre a mentalidade carnal e a mentalidade renovada, que é espiritual. Ok? A semana passada a gente analisou as ações e reações de Jesus. Como que Jesus respondia às pessoas. Mas hoje a gente vai pensar um pouco sobre a questão do sobrenatural. Isso é importante o assunto de hoje. Como é que a mente renovada se une ao sobrenatural para enfrentar as dificuldades ou as impossibilidades aqui na Terra? Porque a mente carnal é a mente que pensa como um homem comum. Ok? Como qualquer outro humano. Já a mente espiritual enxerga que nós estamos em unidade com o divino. Se você não se enxergar unido com Deus, você está na carne. Por que todo mundo é fracassado? Porque não se enxerga com Deus. A gente se enxerga em pecado, a gente se enxerga na indignidade, a gente se enxerga como um homem. Eu sou um mero homem. Toda vez que você fala isso, você está errado. Eu já falei, acho que foi o primeiro culto aqui, primeira vez que a Daniela veio, acho que ela lembra disso. Eu já disse que existe uma forma correta e uma forma errada de se humilhar. Não podemos falar de nós mesmos, eu sou um verme, eu sou um miserável pecador, porque isso não é verdade mais para nós. Nós temos um lado que peca, mas nós temos um lado perfeito em espírito. E Deus quer que a gente una a nossa mente, não com um lado fraco,
A renovação da mente consiste em cada dia eu brigar com a minha cabeça e fazer ela se enxergar em Cristo. Ok? Eu preciso brigar com o meu pensamento. Quando eu começo a pensar, ai meu Deus, eu sou um homem, ai eu vou ficar doente, ai meu Deus, eu estou pensando de acordo com essa constituição fraca e pobre que habita em cada um de nós, que é a carne. Mas Deus está querendo que eu e você peguemos a nossa mente com capacidade e tragamos essa mente para um nível que é dele. E isso é trabalho nosso com o Espírito Santo. Deus não vai fazer isso em você sozinho. Você precisa vir aqui à noite, ouvir o pastor falar. É por isso que vocês estão aqui à noite, certo? Você sabe quanta gente podia estar aqui hoje e não estão? Sabe quanta gente prometeu para mim ontem na igreja? Eu vou, pastor. Sabe por quê? Porque a maior batalha da vida espiritual está na renovação da mente. E Satanás vai fazer de tudo para vocês não virem aqui. Só que depois, o custo disso na vida diária é enorme. Porque sem o know-how do Espírito, você é destruído facilmente pelo inimigo, naquelas horas de crise. Amém? Então, queridos, nós estamos unidos com a natureza divina. Vocês acreditam nisso ou não? Abre lá em 2 Pedro 1,4. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. O versículo 3 é muito interessante. Lê o conjunto. Vamos lá. Visto com que o seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas, que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, Muito bem. livrando-nos da corrupção, das paixões que há no mundo. Olha, gente, esse versículo de Pedro é a coisa mais tremenda que ele está falando aí. O cara lê isso e não presta atenção na profundidade da revelação. Veja, o que Pedro está falando é o seguinte: hoje nós somos nascidos de novo, e em espírito nós somos coparticipantes da natureza de Deus. Sabe o que significa isso? Nós temos a natureza de Deus em nós. Você não é um mero homem. Só na tua cabeça, ou na minha, na nossa, é que a gente pensa que a gente é fraco, que a gente não pode realizar milagre, que a gente não pode ter provisão sobrenatural, porque a gente está treinado pela carne a achar todas as coisas difíceis. O que Deus está querendo é que a gente comece a pensar tudo ao contrário. Eu sou unido com a natureza divina. Eu estou em unidade com o Espírito. Porque quando eu penso assim, o Espírito começa a ter acesso a mim. Ele começa a ter viabilidade para ele agir. Porque se eu penso contrário a ele, eu nego a ele. Eu limito Deus. Nós já falamos sobre isso aqui, certo? Nós limitamos Deus. Eu estou trabalhando nisso direto com vocês. Porque enquanto você limitar Deus em você, você será limitado. Acho que vocês perderam 2 aulas importantíssimas. E está lá no YouTube. Volta e assiste. Porque eu falei sobre limitar Deus. Ok, gente? Então a perguntinha básica para a gente seguir em frente é o seguinte: você, querido, possui a natureza de Deus em você ou não? Sim. Amém. Esse é o ponto que eu quero que você chegue. Você não pode dizer: ah não, Deus está lá em cima no céu e eu estou aqui na terra. Não. Deus não está lá em cima no céu, somente. Ele também está unido com o teu espírito, aqui dentro de você. E como vocês são um espírito, você agora tem capacitações que você precisa conhecer, para que elas comecem a se manifestar. Daí a importância do conhecimento. Se você não conhece que você tem uma conta de $1 milhão, você vai estar comendo pão seco no outro dia. Você tem $1 milhão, mas você não tem acesso, porque lhe falta o conhecimento. Tudo bem? Prosseguindo. Existem 2 maneiras da gente enxergar problemas e impossibilidades na nossa vida. A primeira é a gente se enxergar na carne. A maioria se enxerga assim. Vem aquele problemão e a gente fala: meu Deus, esse negócio agora me pegou de vez, eu vou ser destruído. Ai meu Deus, eu não sei o quê. Essa é a maneira carnal de enxergar a impossibilidade. Essa
É a maneira do velho homem. Mas a segunda maneira é a gente se enxergar como participante da natureza divina. É você sentar numa cadeira com a autoridade de Jesus e falar assim, ok, Senhor, chegou esse problema na minha vida, só que eu não estou mais sozinho. Aleluia! Senhor Jesus, eu agora estou unido contigo em autoridade. E eu estou esperando que teu Espírito me dê a capacidade de entendimento para solucionar esse problema. E todos os recursos celestiais estão à minha disposição para que esse problema caia por terra pelo poder do meu Senhor Jesus que habita em mim. O que eu estou falando aqui, você devia dar um amém. Porque isso é poderoso que eu acabei de dizer. Nunca mais enfrente problemas pela força da tua carne. Porque aí você perde toda vez. Amém? Quando você se enxerga limitado, você se limita. Deus falou para Josué, nunca digas, essas nações são mais numerosas do que eu, porque eu, Deus, ficarei impedido de desapossá-las por meio de você. Olha que coisa poderosa isso. Amém? Então, queridos, a igreja tem duas alas. A igreja de Jesus, infelizmente, é dividida. E a maioria da igreja de Jesus se enxerga em fraqueza. A maioria. Você pode pegar a maioria, 80% ou 85% talvez da igreja de Cristo se enxerga desse jeito, fraco. E uns 10% são gente ousada. Fala, Senhor, tu habitas em mim. Eu não vou mais viver como um miserável pecador. Olha a cabeça de gente que pensa assim. Né? Se enxerga em autoridade, porque a autoridade é um assunto que eu ainda vou ter que tratar com os irmãos, para saber que poder é esse negócio de autoridade. É muito grande isso. Amém? Então, o que nós somos de Jesus? Nós somos representantes de Jesus na terra. Sabe o que significa a palavra representar? Representar significa apresentar de novo. Re é de novo. Representar significa apresentar de novo. Ou seja, trazer a presença de novo. É isso que significa representante de Jesus. É você trazer de novo na terra a presença de um Cristo que já não está mais fisicamente aqui. Olha que poder é isso. Você é representante de Jesus, então você traz a presença de Cristo para quem ainda não conhece. Quando as pessoas olham para você, elas têm que ver Jesus em você. Não fisicamente, a feição, nada disso que eu estou falando. Tudo isso é carnalidade. Feição, não. Eu estou falando o seguinte, em espírito, você tem Jesus em você. E você precisa manifestar Jesus a este mundo. Através do amor, através da longanimidade, da paciência, através da fidelidade, através da alegria. Preste atenção, turma. Vocês pensam que a palavra de Deus diz que Jesus era varão de dores, mas ele era alegre. Não confunda as coisas. A dor que Jesus sentia era a dor pelo erro, pelo pecado. Mas ele, ao mesmo tempo, a palavra de Deus diz em Salmos, que ele foi ungido com óleo de alegria, mais do que todos os seus companheiros. Sabe de quem ele estava falando isso? De Jesus. Ele possuía o óleo da alegria divina. Jesus era alegre. Essa história, esse Jesus era sempre carrancudo. Mentira, Jesus era alegre em espírito. Amém? Então, queridos, de modo geral, a gente se enxerga sempre em impotência diante do mundo, diante da natureza, né? Vem um furacão aí, Harvey, e a gente fala, pô, um negócio dessa magnitude, quem sou eu? Nós vamos aprender que Jesus não pensava desse jeito. Jesus nunca se intimidou com tornado, nem com twister, nem... Você vai falar assim, mas ele é Jesus. Nós vamos entrar nesse ponto já já. Você não é muito diferente de Jesus. Já vou mostrar para vocês isso. Tá bom? Diante do ataque do inimigo, então, o crente às vezes foge. Sendo que ele tem total autoridade contra todos os demônios do inferno. Eu não estou brincando com vocês, estou falando a verdade para vocês. Tem crente que morre de medo do diabo.
É crente em Jesus, não conhece a sua autoridade. Amém? Eu já contei outro dia que os irmãos perderam aqueles lá. Que tem gente que não vem mais no culto de oração com medo que o diabo o ataque. Ai, pastor, toda vez que eu vou no culto de oração, parece que o inimigo me ataca. Entendeu? Então aí você precisa conhecer quem você é, né? Mas a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é que a sua igreja conheça o poder e a autoridade de Cristo e reproduza isso na terra. Sabe o que Jesus disse em Mateus 6, versículo 10? Jesus disse assim: venha a nós o teu reino, seja feito o quê? A tua vontade aonde? Assim na terra. Aqui na terra, como ela é feita aonde? No céu. Agora você está começando a entender que a vontade de Deus para mim e para você é que a gente reproduza a ambiência celestial onde a gente esteja. Isso é muito poderoso que eu acabei de dizer. E é você responsável por isso. Agora, como é que a gente pode reproduzir a ambiência do céu se a gente vive brigando? Ou se a gente vive com falta de paciência? Ou se a gente vive com medo? No céu não tem medo, tem? No céu tem doença, por exemplo. Eu quero mostrar para você que a mente renovada, ela não se enxerga nessas categorias que o homem comum se enxerga. Tinha um evangelista aqui nos Estados Unidos, o nome dele é John D. Lake. É um dos maiores pregadores de cura divina dos Estados Unidos. Uma vez esse cara estava na África e tinha uma bactéria poderosíssima matando todo mundo. E ele falou assim para a pessoa que estava analisando a bactéria no microscópio, e ele falou assim: essa bactéria não tem poder sobre a minha vida. Ele falou, pelo amor de Deus, e o cara não era crente, falou assim: se você pegar nessa bactéria, você é infectado na hora. Ele falou assim: pode colocar aqui, ó, na minha mão, que eu vou colocar na minha língua. Aí o cara falou, pode? Colocou a bactéria na mão dele, ele fez assim, ó. Aí ele falou assim: pega uma amostra da minha saliva e analisa no seu microscópio. Olha a coragem desse cara. O cara pegou da saliva e todas as bactérias estavam mortas. Ele falou assim: sabe por que está morta? Porque eu tenho autoridade sobre elas. Mas sabe por que isso aconteceu com ele? Porque a mente dele era tão renovada em relação a autoridade que ele tem sobre doença, que de fato o poder dessas bactérias morria. Mas veja como está unido a renovação da mente. Qualquer um de nós seria infectado porque a gente não tem essa mentalidade de fé. O nosso problema está aqui, ó. A mente de pessoas renovadas não tem medo. Faz uma pesquisa sobre todos os pregadores de cura divina. Eles não têm medo de doença. Eles têm tamanha autoridade que eles chegam e botam a mão na pessoa e a doença sai em nome de Jesus. Porque a mente dele, ele já não pensa com a nossa categoria. A mente dele já está numa categoria superior. Ele já tem a mente renovada. Então veja, irmãos, deixa eu explicar melhor para vocês. A nossa mente, ela nunca se renova de uma maneira global, ela se renova por partes. Você pode ter uma mente renovada em relação a finanças e uma mente não renovada em relação à enfermidade, porque você desenvolveu melhor com finanças. Eu conheço muita gente que tem uma mente renovada enorme para finanças, mas quando se trata de curar alguém, ela fica apavorada. Por quê? Porque ela se desenvolveu só naquela área. Então a mente, ela precisa se desenvolver em todas as áreas. A gente precisa aprender a pensar como Jesus em quantas áreas? Todas. E isso é aquilo que eu falou no início. Leva tempo e leva o quê? Trabalho com a palavra de Deus. Tá bom, gente? Então, observe Jesus, por exemplo, diante do impossível. Como é que Jesus agia e pensava diante de uma situação que para nós seria impossível? Vamos pensar um pouquinho nisso? Olhe para ele, para Jesus, depois olhe para você e lembre-se que Jesus nos deixou como representantes dele na terra. Sabe o que Jesus disse em João 14, 2? Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 14,
Versículo 2. Vamos ver. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Amém. Então agora olha para mim. Que obras são essas que Jesus falou que a gente fará? Maiores que Ele. Olha o que Jesus falou. Aquele que, em verdade, Ele falou 2 vezes em verdade, sabe por quê que Ele fala isso? Porque é tão inacreditável isso, que Ele tem que falar primeiro, amém, amém, em grego. Amém, amém. Ele prepara a tua cabeça para Ele falar algo que é absolutamente inacreditável. Mas Ele está falando, em verdade, outra vez eu digo, porque é verdade, eu vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as mesmas obras que eu, Jesus, faço. E ainda as fará maiores do que as que eu estou fazendo, porque eu vou para o meu Pai. Pergunta, que obras são essas? Obras sobrenaturais. Amém? Mas existe um caminho para isso. Qual é o caminho? Renovação da mente. Porque a mente carnal não pode operar o sobrenatural. Escreva isso. Se você não tem caneta, escreve na mente. A mente carnal não pode operar sobrenatural. Não dá. Vamos para 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3. É beber, não vos dê alimento sólido, porque ainda não podeis suportar, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Continue. Portanto, havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Até aí? O Paulo está falando o seguinte. O Paulo está dando uma bronca nos coríntios, na verdade. Porque ele está dizendo o seguinte: eu ouvi dizer que vocês andam em dissensões, em inveja, em brigaiada. Por acaso vocês não sois carnais? Ele está falando. Vocês são carnais e andam como meros homens. Vocês estão andando como meros homens. O que ele está querendo dizer com isso? Que todo cristão não deveria andar como os demais homens. Porque se você anda como um mero homem, sendo que você é participante da natureza divina, você está se rebaixando. Certo ou não? E se você está se rebaixando, você está andando na carne, é o que ele está dizendo. Vocês são carnais, porque estão andando segundo os homens, ou parecido com os demais homens, ou como meros homens. Paulo está dando uma bronca. Se ele estivesse aqui conosco hoje, Paulo, ele olharia para cada um de nós e falaria: e vocês estão andando como meros homens comuns? Sendo que vocês são especiais? Amém? Então, Jesus disse o seguinte: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as mesmas obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. E isso não é mentira, ok, gente? Isso é verdade. Tem muito teólogo incrédulo que diz o seguinte: sabe o que significa essas obras que Jesus está se referindo? Então os teólogos incrédulos, eles vêm com um monte de pataquada para tentar dizer que milagres não acontecem hoje, tá? Principalmente nos meios tradicionais cristãos, tá? Eles dizem assim: Jesus estava se referindo que essas obras que a gente faria maiores são a evangelização do mundo, porque nós alcançaríamos mais gente do que Jesus, por conta da tecnologia que a gente tem hoje. Então eles vêm com esse papo furado, mas Jesus não está falando nada disso aqui. Jesus está falando de verdade é que das obras miraculosas que ele fazia. Amém? Porque todo milagre que Jesus realizava, ele esperava que os discípulos começassem a reproduzir os mesmos milagres. Ele esperava isso dos discípulos. E ele espera isso de nós hoje. Nós temos que pensar nisso. Por que eu digo isso? Porque se um dia aparecer uma pessoa muito enferma na igreja, a gente tem que lembrar disso que eu estou falando aqui. Não é você que opera milagre. Você não tem poder para isso. Mas o Jesus que opera em você, rapaz, eu garanto uma coisa: esse tem poder. Amém?
E Jesus nunca mandou orar por enfermos. Ele disse assim, ide, curai enfermos. É diferente. Não é para pôr a mão no enfermo e falar assim, se for da tua vontade, que esse enfermo cure. Não, a vontade de Deus é que a vontade dele seja feita na terra como ela é no céu. Traga cura, traga vida, traga paz, traga prosperidade, traga mudança de vida, traga salvação. É o céu vindo para a terra. Amém. Toda vez que eu fizer assim, os irmãos subentendendo que eu quero ouvir um amém, certo? Então, queridos, porque todo mundo pensa assim, a gente não pode realizar nada que Jesus realizou, sabe por quê? Porque Jesus realizou milagres por conta dele ser Deus. Todo mundo pensa isso. Não, eu vou contar um segredinho para vocês aqui que é bíblico. Jesus nunca realizou um milagre como Deus. Choquei vocês. Né? Jesus sempre realizou milagres como um homem ungido, e tinha que ser assim. Abra sua Bíblia em João 5, 19. Pois Jesus, em verdade vos digo, que o Filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Tudo bem, gente? O que Jesus está falando nesse versículo contraria toda a mentalidade cristã. Porque todo mundo pensa assim, Jesus realizava tudo isso porque ele era Deus. Não, Jesus, em Filipenses diz, o apóstolo Paulo diz que Jesus se despojou da sua divindade e da sua glória e se fez homem, e se fez servo. Para quê? Para que nos 3 anos de ministério dele, ele realizasse todas as coisas como homem ungido e não como Deus. Entenderam isso? Guardaram isso na memória? Como é que Jesus realizava os seus milagres? É como homem ou como Deus? Como homem ungido de Deus. Olha nesse versículo que ele acabou de ler. Ele diz assim, em verdade vos digo, o Filho nada pode fazer de si mesmo. Quer dizer, Jesus não realizava nada pelo poder de Filho de Deus. Ele só realizava porque o Pai capacitava com o poder do Espírito o homem Jesus. Então ele estava realizando aquilo como homem, como eu e você. Ok, então? Porque pense comigo o seguinte, se Jesus operasse milagres como Deus, a gente não teria chance alguma de querer reproduzir o que ele fazia, porque é impossível. Mas porque ele fazia como homem, ele exigia que você faça o que ele fazia, porque ele estava operando no mesmo nível seu. Observe, por exemplo, como que Jesus repreendia a incredulidade dos discípulos dele. Por que Jesus repreendia a incredulidade dos seus discípulos? Porque ele esperava que aquilo que ele tinha feito, os discípulos fizessem a mesma coisa. Senão ele não repreendia, ele falava, turma, eu entendo vocês são meros homens, eu sou Jesus, eu sou Deus, até vocês têm razão. Não, Jesus falava, geração incrédula, até quando vocês pensam que eu vou estar com vocês? Como um dos discípulos foi expulsar o demônio de uma pessoa, não conseguiu. Exatamente. Jesus teve que vir. Ele repreendeu, certo? Nós vamos pensar nisso em alguns minutos, mas eu quero que você entenda isso. Observe, por exemplo, como que Jesus repreendia os discípulos quando eles deixavam de comandar milagres. Vocês não lembram disso? Por exemplo, na tempestade no mar. Jesus estava dormindo num barco. Olha como que Jesus faz coisas assim muito loucas para o racional humano. Todo mundo no meio da tempestade ia ficar como? Apavorado, como os discípulos estavam. Jesus decide dormir. Eu pergunto para você, Jesus tem uma mente renovada ou não? Você consegue dormir no meio do maior problema? Jesus conseguiu. Porque a mente de Jesus não pensava como mero homem. Aí você pode fazer aquela velha retórica, mas ele era Jesus, mas ele era homem. Ele espera que você, pelo poder dele hoje, consiga fazer a mesma coisa. Cada cristão
é um cristinho. Você sabe de onde veio a palavra cristão? Exatamente disso, porque no primeiro século eles eram tão identificados com Cristo que eles foram apelidados pelos incrédulos de cristinhos, de cristãos. Olha os cristinhos aí. E esse é um tremendo de um apelido, glorioso. Eles estavam querendo tirar um sarro, mas eles não sabiam que eles estavam elogiando os caras. Mas quem de nós hoje pode ser comparado com Cristo? Como eles? Ah, turma, vocês estão entendendo o que eu estou falando. Amém? Então Jesus resolve dormir e os discípulos acordam Jesus. Senhor, 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 acorda, o Senhor não está vendo que a gente vai afundar? Aí Jesus acorda. Qual foi a reação de Jesus? Foi aquela reação que todo mundo pensa, eu entendo vocês, a tempestade está grande, eu sou o cara que tem poder aqui, eu entendo vocês. Vocês fizeram bem em me acordar. Foi assim que Jesus respondeu para ele. Qual foi a resposta de Jesus? Ó homens de pequena fé. Não é isso? Por que vocês não repreenderam a tempestade? Vocês estão vendo claramente que Jesus esperava que eles fizessem esse milagre. E Jesus então levanta as mãos para o céu e acalma, comanda o vento que cesse. Essa é uma coisa muito maluca para a mente natural. Aquela ventania, aquele poder assusta os nossos sentidos físicos. E se nós somos movidos pelo exterior, a nossa fé fica minúscula. Mas se o nosso espírito dominar, a tempestade fica minúscula. Depende do quê? De como você pensa. Se a tua mente for carnal, o problema é maior. Mas se a tua mente é espiritual, o problema é minúsculo. Aleluia. Amém? E aí vem aquele episódio da multiplicação dos pães, por exemplo. Eu poderia citar muitos episódios de Jesus. Eu não vou ter tempo, vou falar de 3. O segundo é quando eles estão no meio de um lugar deserto, tem muita gente, mais de quase 8.000 pessoas talvez, porque eles não contavam mulheres e crianças. Então era em torno de 8 a 10.000 pessoas, muita gente. E acabou a comida do povão. E Jesus tem dó deles. Jesus fala assim, despede as multidões. Olha como que Jesus prepara o argumento. Despede a multidão, porque eles moram longe, eu tenho medo, eu tenho dó, que eles desfaleçam no meio do caminho. Jesus falou isso. E aí os discípulos falaram assim, Senhor, o caminhada é longa e eles vão ter problema. Jesus falou o seguinte, dai vocês mesmos de comer a eles. Jesus está preparando um argumento que é o que eu estou falando com vocês aqui. Eu estou preparando vocês como Jesus preparou eles. Porque se Jesus falasse isso para mim na hora, eu falo, como é que eu vou dar de comer para essa mulher? Eu ia pensar como um homem carnal. Como que eu vou poder alimentar 8.000 pessoas aqui? Na mente carnal não existe solução no mundo físico. Não é assim que funciona? Se a gente pensa segundo os homens, todo e qualquer problema é difícil de solucionar. Todo problema. Faltou dinheiro. Ah, meu Deus, e agora? Como é que eu resolvo isso? Ai, apareceu um problema com a justiça. A justiça me mandou uma carta. É hora de pensar como espiritual. Ah, porque a imigração veio. Então, como é que você resolve? Como é que você encara cada desafio da vida? Jesus falou assim, dai voz de comer a ele. E aí ele falou assim, Jesus responde da seguinte maneira, o que vocês têm em mãos? Porque o que Jesus está querendo ensinar para nós é o seguinte, quando o reino de Deus entra em ação, quando o céu invade a terra,
O pouco que a gente tem é o suficiente para realizar grandes milagres. Porque o que os discípulos responderam foi o seguinte: Senhor, a gente não tem a não ser 5 pães e 2 peixes. Jesus disse assim: aleluia, isso é o suficiente. Cara, é muito louco esse negócio. Pensa nisso. 5 pães, 2 peixes e uma multidão de 10.000 pessoas, e Jesus fala: dá aqui esses 5 pães e esses 2 peixes, e levanta a mão aos céus e agradece ao Pai. Quando Jesus agradece ao Pai, ele apresenta aquele pouco à esfera do Espírito, porque Jesus, na mente dele, sabe que aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes vão se multiplicar de maneira gloriosa por uma intervenção celestial. E Jesus não faz o milagre. Sabiam disso? Ele fala assim: agora peguem isso e distribuam. Os peixes e os pães iam se multiplicando nas mãos dos discípulos, não na mão de Jesus. Jesus está de braços cruzados. Entenderam isso? É isso que eu quero que vocês peguem. Quando Jesus está operante, ele não faz nada, é você que faz, em nome de Deus. Imagina agora os discípulos com aquele cesto, com 5 pães, começa a dar um pão, outro pão. É eles que estão dando, e a coisa está multiplicando aqui dentro. Quem está fazendo o milagre, na verdade, são os discípulos de Jesus. Eles estão multiplicando em nome de Jesus. Jesus não está fazendo mais nada, Jesus só apresentou ao céu. Amém? E a pergunta final que eu faço para os irmãos é o seguinte: qual é a diferença nossa entre eu e você e Pedro, Tiago e João, Paulo? Será que eles são super-homens? Não. A diferença é que a mente deles era tão renovada em relação à verdade, e a nossa é muito ligada nisso aqui, ó. Mídia, televisão, Facebook, o negativismo desse mundo. A nossa cabeça ela é feita uma lavagem cerebral desde criança nas coisas impossíveis. Ah, isso é impossível. Ah, você não consegue fazer isso. Ah, você não pode fazer aquilo. Ah, isso não é para você. Ah, você não tem capacidade para isso. Ah, você não tem potencial para isso. E você começa a assimilar isso. Amém? Até que chega Jesus na sua vida e fala assim: eu te dei uma nova natureza, agora você vai ter que renovar esse negócio. Você vai ter que pensar não conforme o mundo, mas conforme a minha palavra. Porque se você não fizer isso, milagres nenhum acontece na sua vida. Jesus precisa que você faça isso. Como Paulo disse, a Licilda leu aqui, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você tem que ser transformado pela renovação da vossa mente. Eu não tenho tempo, obviamente, que nós estamos num estudo aqui de meia hora, mas eu poderia apresentar assim exemplos enormes de homens e mulheres de Deus ao longo da história que não eram os discípulos, que com uma mente renovada fizeram coisas gloriosas em nome de Jesus. Por exemplo, George Miller. Quem conheceu a história desse homem? George Miller é um cara que vocês deviam ler biografias desses homens de Deus. George Miller era um cara, um inglês, que sentiu o chamado de Deus para cuidar de crianças órfãs. Só que ele fez um desafio com Deus. O desafio que George Miller fez para Deus é o seguinte: Senhor, se o Senhor me chamou mesmo para essa obra, eu nunca vou abrir minha boca para pedir nada para ninguém. O Senhor vai ter que prover. E aí você vai lendo um livro e você fica entusiasmado com o livro, porque aí começa a crescer o número de órfãos. Daqui a pouco ele está com centenas, chegando a milhares de órfãos que dependem de comida diária. E todos os dias ele fala assim para os órfãos: hoje nós vamos ter que orar ao Senhor, porque acabou a comida. E nós não vamos pedir para ninguém. O Senhor vai ter que mandar isso. E as crianças aprenderam a fé de George Miller. Vamos orar por tal coisa. E vinha aos milhares para ele, de maneira poderosa, miraculosa, nunca faltou.
Durante anos, sempre nessa mesma dinâmica de fé. As crianças cresciam nesse ambiente da fé. Amém? Esse tipo de leitura edifica muita gente, quando você lê esse tipo de coisa. A gente poderia falar de Corrie ten Boom, né? De Hudson Taylor, de gente desse naipe, de Smith Wigglesworth, que era o apóstolo da fé aqui nos Estados Unidos, ressuscitava mortos. Né? Gente desse naipe, que tinha a mente renovadíssima. Smith Wigglesworth, por exemplo, nunca leu um jornal. Ele falava assim, o dia que eu ler um jornal, vai atrapalhar toda a minha esfera de fé. Eu não entupo a minha mente com isso. Um dia um cara foi entrar na casa dele e falou, deixa esse jornal de fora. Ele era radical. Esse negócio não entra aqui. Porque ele realizava coisas tremendas em nome de Jesus. Então a gente sabe, às vezes a gente tem medo de ser chamado de radical, de fanático e tudo isso. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Você não consegue esse nível de comunhão, esse nível de proeza com Deus, sem se podar em algumas coisas, sem se dedicar radicalmente às coisas de Deus. É necessário uma visão. Então, qual é a proposta que eu tenho para vocês depois de ensinar isso aqui, irmãos? Eu vou mostrar para vocês. Primeiro, meu objetivo é pelo menos sinalizar como que a nossa mente atual está mal preparada para o uso do reino. Só isso que eu quero fazer. Porque o meu objetivo não é fazer com que a gente tenha uma mente tão renovada até a semana que vem, que a gente seja capaz de ressuscitar um morto ou de fazer um milagre poderoso. Não, eu só quero dizer o seguinte, reconhecendo os nossos erros, é que a gente começa a progredir. Entendeu? Se a gente progredir um pouquinho por dia na renovação da nossa mente, a gente já está num caminho. Agora, se a gente ficar no mesmo estágio carnal, eu garanto uma coisa para vocês. A vida que a gente chama de cristã não é nada cristã. A gente é apenas frequentador de uma igreja. Tudo bem? Essa não é a vontade de Deus para a nossa vida. Por quê? Porque a vontade de Deus para nós é que o céu invada a terra, trazendo milagres e ações sobrenaturais. E somente nós podemos ser agentes de Deus hoje para isso. Deus não tem mais ninguém na terra para que Ele pode contar, só nós. As gerações passadas morreu tudo. Quem é que Deus tem na terra hoje que Ele pode contar? Eu e você só. E se a gente se negar, Ele levanta outros. Lembra que Ele falou? Se vocês se calarem, as pedras clamam, porque eu faço acontecer, mas vocês pedem.